Jorge Botelho disse à CPI que os controladores de voo podem ter cometido falhas no dia do acidente com o avião da Gol, mas lembrou que os erros teriam ocorrido devido a problemas estruturais no setor. A meu ver, pode ter havido erro dos controladores, pode ter havido. Agora, uma coisa que eu sempre coloquei para a imprensa e coloco aqui, é que estão tirando de foco aquelas autoridades que não propiciaram os meios adequados ou não suprimiram as deficiências que poderiam ter levado os controladores ao acidente. A CPI também ouviu o presidente da Associação Brasileira dos Controladores Aéreos, sargento Wellington Rodrigues. Rodrigues é um dos responsáveis pelo controle de voo no Sindaxa 1, em Brasília. O centro orientava o jato Legacy no dia do acidente. Segundo o sargento, o radar mostrou que o Legacy, depois de passar por Brasília, estava a 36 mil pés. Mas a informação estava incorreta. Ele estava na mesma altitude do avião da Gol, 37 mil pés. O sistema acabou induzindo o controlador. Esse é o X da questão. O software ele foi concebido para que, independente do controlador ter autorizado ou não, no campo nível de voo autorizado já entrava a solicitação independente da autorização. Isso para o controle de tráfego aéreo é suicídio. Para um plenário em silêncio e repleto de controladores de voo, Rodrigues reforçou que diariamente ocorrem problemas técnicos no sistema aéreo e afirmou que em nenhum momento houve sabotagem dos controladores nos últimos meses. Nós não somos sabotadores, nós não somos terroristas, nós não somos também pano de chão de fábrica como somos chamados. Nós somos homens e mulheres honrados. Além de explicar problemas técnicos recorrentes no sistema aéreo brasileiro que teriam ocorrido no dia do acidente com o avião da Gol, os dois representantes dos controladores relataram condições nada favoráveis para o desempenho da atividade. Eles disseram que a carreira não é atrativa e que 90% dos controladores civis têm 2 empregos para aumentar a renda. Para eles, a solução do problema no tráfego aéreo do país começa pela desmilitarização do setor. Nós não vemos de maneira nenhuma uma maneira de se resolver esse problema, estando esse setor, estando essa situação subordinada à filosofia militar. Não que a vida militar esteja errada de forma alguma, friso novamente, mas o controle de tráfego aéreo é incompatível com a atividade. Para os deputados, os depoimentos reforçaram a ideia de urgência na aprovação de medidas para sanar o caos no sistema aéreo brasileiro. Os problemas de frequência e de comunicação são muito graves e que precisam ser resolvidos. Não foram resolvidos e o Comando Aeronáutico insiste em dizer que não há problema algum, que o acidente só ocorreu por falha dos controladores, quando isso não é verdade. Os depoimentos da CPI da crise aérea foram retomados agora há pouco. A repórter Paula Medeiros acompanha as atividades da comissão e tem mais informações. Boa noite, Paula. Boa noite, Fábio. A CPI ainda está ouvindo o depoimento do sargento Wellington Rodrigues, que é o presidente da Associação Brasileira dos Controladores de Voo. O sargento confirmou à CPI que há cerca de 2 semanas, 2 aviões comerciais quase se chocaram no espaço aéreo aqui perto de Brasília. Segundo ele, as 2 aeronaves passaram bem próximas. O Wellington Rodrigues não quis revelar o nome dos controladores de voo que estavam trabalhando no momento do acidente entre o avião da Gol e o jato Legacy. Ele preferiu não responder à pergunta. Por diversas vezes, o sargento ressaltou a difícil condição de trabalho da categoria. Um dos problemas, segundo ele, é que os chiados e as interferências prejudicam a comunicação.